Olá novamente, nessa aula a gente vai estudar o subtópico 108.1, que trata da manutenção da data e hora do sistema Linux. A primeira coisa que a gente vai lembrar aqui, entender, é que no Linux, numa instalação Linux, numa máquina com Linux, a gente tem dois relógios. Primeiro a gente tem o relógio do hardware, o hardware clock, ou o relógio da BIOS. Na verdade, mesmo quando você tem o Windows ou um Mac instalado, você vai ter o relógio da BIOS, né, que é o relógio que é armazenado e mantido pela placa-mãe. Então você tem lá uma bateria na placa-mãe, né, aquela bateriazinha, que vai armazenar o relógio, a data e hora, assim como armazena as configurações de BIOS que você definir. Esse horário, esse relógio, vai ser utilizado só no processo de boot. Então você vai fazer o boot, ligar a máquina, ele vai fazer o boot do Linux, e assim que ele inicia o Linux propriamente dito, ele vai assumir o software clock, o horário do sistema, o horário do software, que é o horário do Linux. Então são dois horários diferentes, são dois relógios diferentes. O relógio da BIOS, do hardware, e o relógio do Linux, né, o software clock. E a gente vai ver nessa aula os dois comandos para gerenciar esses relógios. A gente pode, pelo Linux, ver as informações tanto do relógio de hardware quanto do relógio do Linux, e também alterar essas informações. Então, esses dois comandos que a gente tem é o date, né, que é o que a gente usa no dia a dia, né, quem trabalha um pouco com Linux está sempre usando o date, e o hwclock. O hwclock já é algo mais específico para ver o horário do hardware, né, da BIOS. Então você vai ver que tem esses dois relógios aqui. Eu posso, por exemplo, digitar aqui date, ponto e vírgula, hwclock. Ele vai mostrar os dois relógios aqui, mostrando quase a mesma informação. Por que quase? Primeiro que o hwclock, que retornou essa linha aqui, ele dá esses segundos, esses milésimos de segundos aqui, que mostra uma diferença entre o tempo que eu digitei o comando e o tempo que ele retornou o resultado. Então teve um pequeno delay aqui para retornar o resultado. A gente vai notar também, aqui não muito, mas em muitas instalações que estão rodando há muito tempo, uma diferença entre o horário do hardware e o horário do software. Então, ele não fica totalmente sincronizado, porque eles são independentes. Uma vez que foi feito o boot, ele vai assumir o horário do Linux e pronto. Não vai manter sincronia nenhuma. Então, pode ser que haja diferenças aqui nesses dois horários. Normalmente há alguma diferença. Agora vamos usar um pouco desses dois comandos. Primeiro vamos ver o date. Executando o date sem nenhum argumento, ele vai dar aqui a data e o horário. Vai dar também o time zone que você configurou e o ano, certo? Se eu usar o date-u, eu vou ter o retorno do horário UTC, né, que é o horário coordenado universal, que é o horário GMT0, né, o horário de Greenwich. Então, relembrando, se a gente voltar nas aulas anteriores, a gente vai ver que o Linux grava todos os horários em UTC, e a gente vai lá e configura o ETC Local Time, ou ETC Time Zone, para definir qual time zone que eu estou. E aí o Linux converte do UTC para o time zone que você configurou. Então, por exemplo, se eu olhar aqui no meu ETC Time Zone, não está um link aqui, mas na verdade ele é uma cópia lá do arquivo do Zoneinfo que referente a São Paulo. Então ele está traduzindo para o BRT aqui. Então, o date-u. Eu também posso definir qual o formato que eu exibo. Então, normalmente ele mostra esse formato para mim. Mas eu posso definir quais campos eu quero que mostre. Então, por exemplo, se eu digitar date mais % alguma coisa, ele vai mostrar apenas a informação que eu quero. Então, %y maiúsculo, ele vai mostrar o ano com 4 dígitos. %y minúsculo, o ano com 2 dígitos. Se eu quiser mostrar somente a data e a hora, eu vou fazer %h de hora, 2 pontos, %m de minutos. E ele vai mostrar hora, 2 pontos, minutos. Então eu tenho aqui uma série de campos que eu posso definir. Se eu der um date --help, vou dar um pipe less aqui, você vai ver aqui embaixo uma lista dos formatos, né, formato de controles de saída. Então você vai ter aqui uma série de opções, a forma de exibir a hora. Por exemplo, aqui eu posso mostrar a hora
no formato 0 a 23 ou no formato 0 a 12. Posso mostrar dia da semana, dia do mês, se é segunda, terça, quarta, uma série de opções aqui. Normalmente, esse formato aqui, essa definição do que eu quero exibir, eu uso em scripts. Então, no script você vai lá, por exemplo, fazer o script gerar um arquivo de log. Então, você quer que mostre lá hora, minuto e segundo. Então, você vai usar isso, jogar dentro de um campo e criar um arquivo. Então, isso é bastante usado dentro de scripts. Eu também posso usar o date para mudar o horário do sistema. Então, como que eu faço isso? Simplesmente eu vou digitar date e na frente a data e hora que eu quero. Lembra que no formato americano o mês vem na frente do dia. Então, se eu quero mudar para 1 de dezembro, eu vou colocar 12 de dezembro e 1 do dia. Então, 12 do 1, vou colocar o horário, por exemplo, 12:00. E aí eu vou definir o dia 1º de dezembro às 12 horas. Se eu quiser definir o ano, aqui já é opcional. Posso colocar 2016, por exemplo. Vai ser opcional. 2018 vai ser opcional. Ok? Eu dando Enter aqui, ele vai mudar o meu horário. Então esse é o date, não tem muito segredo. É mostrar a informação e alterar o horário do Linux e mostrar com o formato que eu quiser, que eu precisar. O outro comando é o hwclock. Então, hwclock, ele mostra o horário do hardware. Então, ele vai o horário da BIOS. Então, ele vai consultar lá qual o horário que está lá na BIOS e vai mostrar para mim. Aqui tem duas opções interessantes. Eu posso... lembra que não necessariamente os dois horários estão sincronizados, Então, eu posso ter diferenças aqui nesses horários. Principalmente quando a máquina está ligada há muito tempo. E aí pode ter alguma diferença. E eu posso sincronizar. Eu posso usar o hwclock para sincronizar. Deixar o horário do sistema igual ao horário do hardware ou deixar o horário do hardware igual ao horário do sistema. Então, são duas opções. Então, se eu usar o hwclock -w, eu vou pegar a hora que está no sistema, no Linux, e ajustar e deixar a hora do hardware igual. Então, eu vou pegar a hora do sistema e mandar para a hora do hardware. Então, é o -w, ou --sys to HC. Então, sys to hardware clock. Então, ele vai, ou o -w. Ele vai ajustar os dois horários. Então, se eu dou agora aqui o hwclock e o date, ele vai estar o mesmo horário aqui, porque ele pegou o horário do sistema, do Linux, e mandou para o hardware. Eu posso fazer também o contrário, usar o "-s". Então, o "-s" ele vai pegar o horário que está no relógio da BIOS, do hardware, e colocar no relógio do Linux, colocar no relógio do sistema. Então, ele vai fazer o "-s" ou o "-- hardware clock to sys". Então, ele vai fazer o contrário. No caso aqui não vai dar muita diferença, porque eu já estou com o horário igual, mas eu posso usar o hwclock para isso. Então, agora eu estou com os dois horários bem precisos, bem iguais. Só dá alguma diferença, porque ele demora um pouco, esse aqui é o tempo que ele demorou para ir lá no hardware e pegar e me retornar. Então, ele demora um pouco para pegar a informação. Mas aí ele ajustou os dois horários iguais. O hwclock também, se eu colocar o "-r", também ele mostra o relógio também, dá o mesmo retorno, na verdade. E eu também consigo usar o hwclock para setar o horário que eu quero lá no hardware, a data e hora que eu quero. Então, vamos supor aqui, vou usar "-set "-date". O que esse comando faz? Eu vou definir o horário de hardware que eu quero para a minha máquina. Então, aqui o formato já é diferente. Eu vou colocar, mais normal o horário. Então, como assim? Eu vou definir, por exemplo, dia 12 de janeiro. Então, eu vou colocar o mês 12, sempre o horário formato americano, dia 1 de 2017. E vou colocar o horário 14 horas. Então, eu estou definindo que meu horário de hardware, da BIOS, vai ser dia 1º de dezembro, às 14 horas. Vou rodar o comando e vou rodar o hwclock de novo. Então, ele setou o horário do hardware para 1º de dezembro
às 14 horas. Vamos fazer aqui, dar um clear, hwclock, ponto e vírgula date. Então a gente vai ver que agora que o horário do hardware tem um horário, 1º de dezembro, e o horário do sistema tem um outro horário totalmente diferente. Qual horário que o sistema usa? Que ele vai gravar os logs, que ele vai criar os arquivos? O horário do sistema, o horário do Linux. Ele não usa essa informação aqui. Ele vai usar o que está aqui no Linux. Mas é sempre bom deixar o mesmo horário nos dois. Então vamos lá rodar o hwclock, o "-w", para ele pegar o horário do sistema e jogar por horário do hardware. E agora que eu dou os dois comandos juntos, você vai ver que os dois estão com o mesmo data e horário, a data e horário de hoje, que é 12 de junho. Ok? Então esse é o hwclock e o date. Esses são os comandos manuais de setar hora no Linux. Na próxima aula a gente vai estudar o NTP, que é o Network Time Protocol, que é uma forma de manter o horário sincronizado com um servidor externo. Então o NTP é um protocolo que consegue ficar sincronizando o horário com um servidor de horário externo. A gente vai estudar isso na próxima aula. Quando você for testar aí o date, o hwclock, principalmente com o date, quando você se você alterar o horário da sua máquina, a data da sua máquina, é possível que depois de alguns segundos você note que a hora voltou para o que estava antes, sozinho. Isso porque, dependendo da distribuição, e no Ubuntu é assim, no Xubuntu é assim, internamente tem alguns processos que ficam sincronizando e checando se o horário está certo ou está errado. Então, é possível que no Xubuntu, pelo menos no meu aqui acontece isso, quando você alterar o seu horário aí, sozinho ele vai perceber que o horário está incorreto e vai atualizar. Isso é feito por alguns processos do systemd, do snapd, alguns processos internos do sistema que fazem isso. Mas isso não é padrão do Linux, então a gente não vai estudar. Okay? Não chega a cair na prova nesse ponto. Vai cair o NTP que a gente vai estudar na próxima aula. Mas internamente, esses ajustes da distribuição não caem na prova, então a gente não vai olhar a fundo isso. Só para você entender que quando você fizer um teste aí, alterar seu horário e sua data, internamente o seu Ubuntu provavelmente vai voltar o horário para você. Bom, eu vou ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente estuda mais a fundo o NTP. Ok? Então, até mais.